Fala galera, estamos de volta aqui no nosso Teoria Pro Enem e hoje vamos falar sobre um assunto que cai com muita frequência aí nos vestibulares, no Enem, em concurso de uma forma geral, que é a tal da queda livre. A galera sempre sacaneia um pouco esse negócio de queda livre, por quê? Porque a gente sempre está falando de uma queda onde não existe a resistência do ar. E na prática, né, no nosso dia a dia, sempre vai ter a resistência do ar. Então a queda livre é uma queda livre de atritos, sem nenhum tipo de resistência. E é uma queda que, de fato mesmo, não existe. Então a gente fica desprezando a resistência do ar, mas no dia a dia a gente não pode desprezar nas questões de queda livre, ou melhor, nas questões de queda, a gente não pode desprezar a resistência do ar. Mas aqui, na teoria, quando a gente fala em queda livre, a gente está falando de queda sem resistência do ar. Essa queda livre pode ser uma queda, realmente, né, um objeto caindo diretamente, ou pode ser também um lançamento vertical. Qual é a diferença? Se você joga um corpo para cima, ele não está caindo diretamente. Então isso é um lançamento vertical. Ou seja, jogar um corpo para cima, ou soltar o corpo, ou jogar o corpo para baixo, esses dois casos aí são de lançamento vertical e queda livre, beleza? Então é exatamente o tema do nosso estudo de hoje, lançamento vertical e queda livre. Primeira coisa que eu quero que você se ligue nisso. Quando eu estou falando de lançamento vertical ou de queda livre, existe uma força que atua sobre o corpo. E essa força é a gravidade, ou seja, toda vez que um corpo está caindo, existe a força da gravidade atuando sobre ele. A força da gravidade, ela existe por causa do campo gravitacional da Terra. E o campo gravitacional da Terra confere uma aceleração aos corpos. Ou seja, todo corpo, quando cai, ele ganha velocidade. E essa taxa com que ele ganha velocidade é chamada de aceleração da gravidade. A gravidade aqui na Terra é de 9,80665 metros por segundo ao quadrado, e isso a 0 grau de latitude no Equador. Ah, que é, Rinaldi? Não precisa decorar. Normalmente, a gente usa a gravidade igual a 10. Isso é importante você saber. 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade. E o que significa isso? Significa que, a cada 1 segundo, o corpo vai cair e ganhar a velocidade de 10 metros por segundo. Ah, Rinaldi, então, se um corpo cai por 2 segundos, a velocidade dele vai ser 20? Exatamente. Se cai por 3 segundos, a velocidade vai ser 30? É isso aí. E se cair por 4? Bom, acho que você já entendeu. Se ele cair por 9, 10, 11 segundos, a velocidade vai ser 11 vezes 10, 110 metros por segundo. Beleza? Então, a cada 1 segundo, ele ganha 10 de velocidade. Mas, Rinaldi, se ele estiver subindo? Mesma coisa, só que ao invés de ganhar, ele vai perder a velocidade. Porque quando você joga um corpo para cima, a tendência é ele perder na velocidade até parar, que aí é o ponto mais alto. E depois ele começa a cair de novo. Beleza? Então 10 metros por segundo ao quadrado é a taxa com que a velocidade muda a cada 1 segundo. Isso é importante, por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu jogo um objeto de uma posição que eu estou chamando de zero, assim, lanço não, solto ele, não é um lançamento vertical, é uma queda livre. E quando eu falo livre, como eu disse para vocês, esse livre significa sem resistência do ar. Diretor, está aparecendo isso aqui? Não, né? Sem resistência aqui? Ó, sem resistência do ar, então. Beleza? Então, queda livre sem resistência do ar significa que a gravidade vale 10. Se tiver resistência do ar, a gravidade não vai ser 10, a aceleração, ou melhor, a gravidade continua sendo 10, mas a aceleração do corpo não vai ser 10, vai ser uma aceleração diferente. Mas então aqui a queda livre, sem resistência, o que vai acontecer? A cada 1 segundo, ele vai ganhar 10 metros por segundo de velocidade. Então em 1 segundo a velocidade vai para 10, em 2 segundos a velocidade vai para 20, em 3 segundos a velocidade vai para 30, em 4,40, em 5,50. Mas isso é a velocidade, isso não é a distância que ele percorre, a altura que ele cai. A altura que ele cai vai ser dado por uma outra relação, que é essa daqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma forma simplificada de uma equação mais complexa, mas essa daqui, usando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, resolve quase todos os problemas. Isso relaciona a altura com o tempo. A altura aqui a gente chama de h é igual a 5t ao quadrado, onde t é o tempo,
E aqui a gente relaciona a velocidade com o tempo. A velocidade v é igual a 10t. Poxa, Reinaldo, eu preciso disso, não era só multiplicar por 10? É exatamente isso que eu estou te falando. Se eu cair por 4 segundos, a velocidade vai ser 10 vezes 4, 40. Beleza? Agora, a altura não. A altura não vai ser 40. Olha para cá. Em 1 segundo, ele caiu 5 metros. Mas em 2 segundos caiu 20. Em 3 segundos, ele caiu 45. Quanto que ele vai cair no próximo segundo? Você precisa usar essa relação aqui, h igual a 5t ao quadrado, para responder. Beleza? Então, no quarto segundo, por exemplo, qual seria a altura? Vou colocar aqui, ó. A altura seria 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, vezes 5, ele estaria na posição 80 metros. Ou seja, em 4 segundos ele caiu 80 metros. Beleza? Em 5 segundos vai ser 125 e assim por diante. Você vai precisar usar a relação h igual a 5t ao quadrado para descobrir a altura que ele caiu conforme o tempo que ele ficou em queda. Ah, Reinaldo, mas existem questões muito mais complicadas. Até existem, mas basicamente todas elas são derivadas disso aqui. Isso aqui você resolve 90% das questões. Algumas observações importantes. Por exemplo, se um corpo está subindo, você vai usar a gravidade positiva ou negativa. A gravidade positiva faz ele ganhar velocidade. A gravidade negativa é quando ele está perdendo velocidade. Então, se um corpo está subindo, ele está perdendo velocidade. Então, subindo, a gente usa a gravidade negativa. Se o corpo estiver descendo, a gente usa a gravidade positiva. Mas aí tem aquele problema da questão que você joga o corpo para cima e depois ele cai. E aí, o que eu faço? Eu uso positivo, negativo primeiro e depois positivo? Não. Você tem que usar uma só. Você vai estabelecer um referencial. Por exemplo, se a altura estiver sendo medida para baixo, a gravidade vai ser positiva o tempo todo. Se você estiver medindo a altura para cima, aí a gravidade vai ser negativa o tempo todo. Beleza? Tempo de subida é igual a tempo de descida. O que quer dizer isso? Joguei o corpo para cima, ele demorou 3 segundos subindo. Vai demorar 3 segundos descendo para voltar para a minha mão. Joguei o corpo para cima, ele demorou 20 segundos subindo. Vai demorar 20 segundos descendo. O tempo para subir e para descer vão ser iguais. E corpos de massas diferentes caem ao mesmo tempo. Isso daqui é a última observação, mas não é a menos importante não, tá, gente? Isso é de extrema importância. Se você pegar uma bola de chumbo e uma pena e jogar as duas sem resistência do ar, se liga, sem resistência do ar, ou seja, em queda livre, qual das duas vai cair primeiro? A bola de chumbo ou a pena? Você provavelmente vai achar que é a bola de chumbo, porque ela é mais pesada. Mas em queda livre, a massa do corpo, ou seja, o seu peso, não vai interferir no tempo de queda. Então o tempo de queda vai ser o mesmo para corpos de pesos ou massas diferentes. Beleza? Tranquilo? Na prática, vamos dar uma olhada em como a gente aplica essas questões aí. Então, primeira questão, ó. 2 objetos de massa M1 e M2, sendo que M2 é igual a 2 vezes M1, encontram-se na borda de uma mesa de altura H em relação ao solo. Está aí representado na figura, né? O objeto 1 é lentamente deslocado até que começa a cair verticalmente. No instante que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade V0. A resistência do ar é desprezível. Opa, se a resistência do ar é desprezível, a gente está falando de queda livre, beleza? Então, queda livre. Assinale a alternativa que descreve a queda dos 2 objetos com a justificativa correta. A primeira coisa que eu quero que você se ligue é, esse cara aqui, o número 1, ele vai cair direto, em uma linha reta e vertical. Esse cara está ganhando velocidade conforme esse aqui, ó, como a gente mostrou nesse desenho aqui. Beleza? A cada 1 segundo ele ganha 10 metros por segundo de velocidade e a altura vai ser dada pela fórmula h igual a 5t ao quadrado. Agora, e o outro cara? Esse número 2 aqui. Esse número 2 ele não cai em linha reta. Ele cai fazendo uma parábola aqui para frente. E aí? Como é que a gente vai descrever o tempo de queda? Galera, vai ser a mesma coisa. Mas, Reinaldo, esse está sendo jogado para frente. Problema, não tem problema. Você vai fazer o tempo de queda igual.
Ah, mas ele não vai demorar mais? Não, vão demorar o mesmo tempo. Essa velocidade V0 que ele tem aqui, ela não é para cima. Então ele não vai fazer ele demorar mais tempo para cair. Ela é só para o lado. Então ela não interfere no tempo de queda. Quando a gente falar de lançamento horizontal, eu vou falar melhor disso, beleza? Então eles vão cair ao mesmo tempo. Isso é a primeira coisa que eu quero que você se ligue. Vamos lá. O objeto 1 cai mais rápido que o objeto 2, pois o objeto 2 tem velocidade horizontal. Então eu acabei de falar que a velocidade horizontal não altera o tempo de queda e eles vão cair ao mesmo tempo. A letra A não pode ser. Letra B. O objeto 1 cai mais rápido que o objeto 2, já está errado, mas vamos ver. Pois o objeto 2 é mais pesado. Olha para cá, corpos de massas e, consequentemente, de pesos diferentes caem ao mesmo tempo quando a gente fala de queda livre, sem resistência do ar. Então essa daí também não pode ser, a letra B. Letra C, o objeto 2 cai mais rápido que o objeto 1, também está errado, mas pois o objeto 2 é mais pesado. O objeto 2 cai mais rápido que o objeto 1, também já está errado, pois o objeto 2 é lançado para frente. Já falei que essa velocidade não altera. E, finalmente, os objetos caem ao mesmo tempo, aí está certo, pois estão sujeitas à mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. A gravidade é que vai puxar os dois, não importa se ele cai reto ou se ele foi jogado para frente. Ele vai ser puxado pela gravidade, a gravidade é a mesma, e eles vão cair ao mesmo tempo. Resposta, então, voltou. Fui para o espaço, deixa eu voltar aqui, pronto. Resposta, então, letra E. Beleza, galera? Gabarito, então, dessa questão número 1, letra E. Deixa eu até colocar isso aqui para você poder lembrar. Na questão número 1, não importa a massa do corpo. Beleza? Então, o gabarito vai ser a letra E. Vou fazer um outro exemplo para vocês de uma questão agora com um pouco mais de conta. Dá uma olhadinha aí. A questão número 2 é o exemplo, na verdade, né? Esse segundo exemplo aí, a gente está falando assim, ó. Considere um objeto que foi lançado verticalmente para cima, a partir do solo com velocidade de 30 metros por segundo. Desconsidere a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10. Qual o tempo de voo e a altura máxima atingida? Então, galera, olha só. Ele foi jogado para cima com velocidade 30. Se a velocidade é de 30 metros por segundo, a primeira pergunta é, qual é o tempo de voo? O tempo de voo é o tempo para subir e para descer, beleza? Então, vê se você concorda comigo. Joguei o objeto para cima. Ele vai subir, vai chegar a uma velocidade 0, que ele para, que é a altura máxima, e depois ele vai cair. O tempo que ele demora para subir, tempo de subida, é igual ao tempo que ele demora para descer, tempo de descida. E qual é esse tempo? Aí eu vou usar essa relação aqui. V igual a 10t. Quanto que é o V? Não é 30? Então, 30, que é o V, é igual a 10t. Resultado, t igual a 3 segundos. Ou seja, o tempo é de 3 segundos, mas esse não é o tempo de voo. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida foi 3. O tempo de descida também é 3. E aí, então, o tempo de voo vai ser 6 segundos. Então, isso implica que o tempo de voo é o dobro. 3 segundos subindo, mais os 3 segundos descendo. Resultado, tempo de voo é de 6 segundos. E essa vai ser a resposta do tempo de voo, 6 segundos. Beleza? Mas não é só isso que ele quer. Ele também quer a altura máxima. E aí, eu vou usar essa relação aqui. Mas agora, presta atenção. A altura máxima é só em 3 segundos. Se eu usar em 6 segundos, eu vou fazer uma altura irreal. Ele estaria subindo por 6 segundos, que não é o caso. Ele só sobe por 3 segundos e depois cai. Então, usando agora, aqui a gente usou o V igual a 10t, e agora eu vou usar h igual a 5t ao quadrado. Beleza? Bom, o que eu quero descobrir é a altura, portanto, h vai ser 5 vezes o tempo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. H é igual a 5 vezes 9, ou seja, 45 metros. Está aí, 45 metros, então, é a altura máxima. Vamos lá dar uma olhada. 45 metros e 6 segundos. Está aí. Opa,
resposta letra D. Então vou botar aqui o nosso gabaritozinho, resposta letra D. Beleza, galera? Tranquilo? Próxima aula a gente continua com o nosso Física do Zero, vendo aí os conceitos básicos da Física 1. Abraço!